Novos tempos, novos sentidos. O museu é uma instituição permanente, aberta ao público, sem fins lucrativos e a serviço da sociedade. No programa de hoje, você vai ver que o conceito estático de museu já está ultrapassado. Mais atraentes, diversificados, tecnológicos, eles se mostram mais vivos do que nunca. Nesta Semana Nacional de Museus, eu recebo o presidente nacional do Instituto Brasileiro de Museus, Ângelo Osvaldo. Seja muito bem-vindo, Ângelo Osvaldo. Primeiramente, qual que é o papel social do museu? Ele vai além de todo o acervo, né? Você colocou muito bem, o museu hoje tem um novo protagonismo na cena sociocultural. O museu é muito importante no mapa da cidade, ele é um ponto de convergência e irradiação. O museu tem uma função educativa extraordinária, ele é um complemento da escola, ele enriquece e amplia a sala de aula, a escola. O museu tem uma função social, ele constrói cidadania. A memória que está depositada nos museus é fundamental para o nosso aperfeiçoamento ético e cidadão. Portanto, o museu está na ordem do dia. Nós temos 3.300 museus no Brasil e 1.500 participando ativamente da 12ª Semana Nacional de Museus. Este ano nós estamos trabalhando o tema Coleções Criam Conexões, porque museu está conectado, museu interage, museu está em sintonia com tudo que acontece hoje no mundo. Pois é, Ângelo, você estava comentando aí do papel também educativo do museu. As escolas estão atentas a essa realidade? As escolas estão atentas. Quem não está atento é o ex-aluno, porque depois que sai da escola não volta muitas vezes ao museu. É importante que as pessoas adquiram esse hábito de frequentar o museu. O museu guarda sempre uma novidade. Por isso todo esse dinamismo. O museu não é apenas um depósito de objetos. O museu é um espaço dinâmico que interage permanentemente. Vem as exposições temporárias, as exposições de curta duração e uma série de outros eventos, conferências, oficinas, seminários, ateliês, projeção de filmes, mostras as mais diversas. Tudo isso funciona no museu, ao lado da lojinha, do restaurante ou do bar, da lanchonete. Tudo isso procura atrair o público sempre mais, e é importante que as escolas frequentem os museus e que também as pessoas, sabendo que educação é um processo permanente, educação não acaba nunca, Sim. É importante que nós voltemos sempre aos museus. Pois é, dentro desse movimento todo, aí, desse investimento todo, inclusive, de trabalho, né, de energia, como é que você avalia o interesse do brasileiro pelos museus? Os museus hoje exercem um papel muito importante. Se nós olharmos nas grandes cidades brasileiras, olha o Museu de Artes e Ofícios em Belo Horizonte, na Praça da Estação. Ele mudou o centro da cidade. Inhotim colocou Minas Gerais no mapa mundi. Hoje vêm turistas do mundo inteiro a Minas porque querem conhecer Inhotim. E fazem aí a ponte 2118, que é o século XXI, com Inhotim, um dos mais importantes museus de arte contemporânea da atualidade, com Ouro Preto, Congonhas, Sabará, onde nós temos um acervo colonial e museus que guardam a memória do ciclo do ouro do século XVIII e do barroco mineiro de um modo também excepcional. Te convido a assistir uma matéria agora com a gente. Visitado anualmente por cerca de 50 mil pessoas, o Museu do Oratório, na cidade de Ouro Preto, reúne uma coleção única. 162 oratórios e 300 imagens do século XVII ao século XX. No casarão de 3 andares, as artes se comunicam. Carregados junto ao corpo como amuletos, de variados tamanhos, dos mais simples aos mais trabalhados, de estilos que variam entre o barroco e o rococó. Os oratórios, além de representar a arte, é símbolo da fé e devoção de diversas gerações. Inaugurado na cidade de Ouro Preto, há 17 anos atrás, o Museu do Oratório oferece um acervo valioso de oratórios e artes sacras. O cenário acolhedor, aliado à música barroca, proporciona ao visitante uma verdadeira viagem ao passado. 30 anos eu fiquei sem vir aqui, né? Agora vim de novo, né? Faz a senhora lembrar do passado? Ah, faz, eu até choro. Trazer aquela recordação boa, maravilhosa da tia Lourdes, papai, né? Vovô Miguel. O Museu do Oratório é um espaço aberto para a interação entre as diversas artes. Entre as histórias do passado, um simbolismo ainda presente.
Em meio às manifestações artísticas, o museu se renova dia a dia, sem deixar de valorizar o regional. O Museu do Oratório ele promove basicamente três eventos culturais no decorrer do ano, né? Nós temos a série de concertos no museu, que ela ocorre mensalmente. O Coral Canto Crescente, que é um coral formado por crianças e jovens de Ouro Preto. A valorização das manifestações culturais, que é um projeto que visa valorizar essas referências culturais de Ouro Preto, né? Convidando as pessoas a virem para o museu. Como você, amor, ensina-nos a rezar. Já se procura e tem-se essa ideia sempre, esse objetivo sempre de tornar os espaços que exploram o passado serem também espaços contemporâneos. Pois é, Ângelo, música, celebrações religiosas dentro do museu, isso tudo, oficinas, isso tudo formam alternativas para colocar o museu no dia a dia das pessoas? É claro, o museu tem que ter essa dinâmica. O museu não pode ficar em silêncio, guardando peças. Ele tem que se abrir para se comunicar intensamente com a sociedade na qual está inserido e também recebendo os fluxos mais diversos. No ano passado, na Copa das Confederações, foi feita uma pesquisa pela Embratur, verificando que depois dos estádios, os fluxos turísticos nacionais e estrangeiros iam para os museus. As pessoas, quando viajam, querem conhecer os museus. Mas é importante também que no nosso dia a dia, na nossa cidade, nós saibamos, no fim de semana ou numa hora livre, procurar um museu, porque sempre sairemos enriquecidos com um novo olhar sobre a vida, sobre a cultura, sobre a nossa própria condição de vida. Os museus aí como pontos turísticos, né? Mas as pessoas estão ligadas a isso? O brasileiro tem esse interesse? Ou a gente consegue avaliar, por exemplo, nas sociedades mais desenvolvidas, de países mais desenvolvidos, que eles estão muito atentos à cultura? Esse é um movimento emergente no Brasil? Não deixa de ser uma novidade no Brasil. Até o IBRAM, o Instituto Brasileiro de Museus, é muito jovem. Ele foi criado há apenas 5 anos, em 2009, por uma lei sancionada pelo presidente Lula. E foi no ano passado, com um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff, que nós tivemos a regulamentação do Estatuto de Museus. Então, nós começamos a nos organizar mais recentemente para termos um plano nacional de museus, para termos regulamentos museológicos e podermos incentivar os museus à organização, ao planejamento, à caracterização de um centro dinâmico de cultura na vida de cada museu. E são alternativas, né, gratuitas muitas vezes e extremamente atraentes, né? Tem uma outra matéria também interessante mostrando o circuito da Praça da Liberdade aqui em Belo Horizonte. Minas Gerais possui 366 museus. Só em Belo Horizonte nós temos 56 deles. E quem acredita que museu é lugar apenas de convívio com o passado vai se surpreender. O Memorial Minas Gerais é moderno, interativo, tecnológico. Com a fachada e a decoração que nos leva à história do século XIX, a expectativa é de encontrar neste museu artefatos antigos. Mas logo se percebe que, aqui, se aprende de outro jeito. Quando a gente fala em interação, a gente fala de objetos simples, como uma porta que eu só sei o que tem atrás dela na medida que eu movimento e abro aquela porta e ela se apresenta para mim, os objetos que estão lá dentro se apresentam para mim. O conceito de arte é transformado a partir da interação. Aqui, no Museu Memorial Minas Gerais, o visitante aprende participando das atividades oferecidas. Nessa sala, por exemplo, a informação só aparece quando eu dou o comando. Os visitantes se surpreendem em cada sala. Aqui, o público pode conhecer a história da Inconfidência Mineira, a partir de quadros que falam e se movimentam. Detesto especialmente os mineiros. Neste outro ambiente, só é possível ver a obra de arte quando as portinhas são abertas. Em cada espaço, uma nova forma de encantamento. O anoitecer nas vilas mineiras é uma forma diferente de conhecer um pedacinho da história.
Todo mundo, quando fala em museu, pensa em escultura, estátua, enfim. Essa tecnologia está proporcionando algo a mais. Esse foi o melhor museu que eu já vim, pelo fato de lidar mais com o público, essa interação, acho que é muito bacana. O que você acha que é um museu? Museu é um lugar onde tem coisas antigas e muitas raras que as pessoas vêm para conhecer. Eu acho que é um lugar que tem um monte de coisas antigas que as pessoas de antigamente tinham. Bem, parece que não é sempre assim. Quando elas chegam ao espaço Memorial Minas Gerais e percebem que esse é um museu de interação, é um museu em que elas são convidadas a mexer com os objetos, a perceber o espaço com o corpo, com os sentidos, que não só o sentido da visão, esse conceito de museu antigo, mais arcaico, tende a mudar. Ângela, essa proposta mais tecnológica dos museus, que se tornam também, muitas vezes, mais atraentes, elas são uma tendência? É uma tendência moderna que se vê no mundo inteiro. Ela não se basta. Nós não podemos ficar apenas na prestidigitação da tecnologia, mas é claro que ela torna os acervos mais atraentes e ela tem uma comunicação mais direta. Então é importante que nós saibamos aproveitar esses recursos tecnológicos para enriquecer ainda mais a comunicação museológica. Muito obrigada pela entrevista. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia, mas continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Nos encontraremos na semana que vem. Até lá!